Para você que é estudante da Bíblia Sagrada, você já foi repreendido por alguém que não devemos estudar teologia ou estudar muito a Bíblia porque a letra mata? Ao ler 2 Coríntios capítulo 3 e verso 6, muitos interpretam de forma completamente equivocada, ignorando todo o contexto e inclusive a própria Escritura. No vídeo de hoje vamos desmistificar essa teoria que muitos apelam para até mesmo dar uma desculpa para a sua má vontade de estudar a Bíblia e até por rejeitar a verdade de Deus. Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que está chegando agora, eu sou a Aline e você está aqui no canal para estudar teologia. Se você gosta desse conteúdo, já deixa aqui o seu like. E para você estar acompanhando meu trabalho aqui, já se inscreva e ative o sininho de notificações. A letra mata, diz a Bíblia, é uma grande verdade. Mas que letra é esta que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios no capítulo 3 e verso 6? Muitos interpretam que esta letra, que tem o poder para matar, é o estudo da teologia, o estudo da própria palavra de Deus. Porém, esta interpretação não condiz em nada com o próprio contexto de 2 Coríntios no capítulo 3, tampouco com as escrituras em si. Até porque o apóstolo Paulo é muito enfático ao se referir da importância de ter o conhecimento da palavra de Deus. Nas suas considerações finais na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo escreve: "Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos." Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um grande assíduo do estudo das Escrituras. Ele estudava aos pés de Gamaliel. Sendo assim, quando ele se converteu ao cristianismo, tudo aquilo que ele aprendeu com Gamaliel, ele começou a perceber que tudo eram sombras daquilo que estava por vir. Até por isso que o apóstolo Paulo foi o autor de grande parte do Novo Testamento. Porque aquilo que foi revelado a ele sobre a pessoa de Jesus, ele percebeu que já estava tudo predito e escrito no Antigo Testamento. E mesmo depois convertido ao cristianismo, ele jamais abandonou os livros. Nesta mesma carta, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Ora, se é proveitosa para ensinar, precisa de alguém para ensinar e de alguém para aprender. Ainda no verso 17 do capítulo 3, Paulo continua dizendo: "Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra." Em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 28, Paulo nos mostra que um dos dons do Espírito Santo é o dom de ensinar. Mas é o Espírito Santo que ensina, não precisa estudar. Quando Jesus se referiu ao Espírito Santo, no Evangelho de João, ele diz que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo aquilo que ele nos ensinou. Ora, como a gente pode lembrar de alguma coisa que a gente nunca aprendeu ou que a gente nunca estudou? A cabeça não serve apenas para separar as orelhas. Deus nos deu o cérebro e também as escrituras. Para quê? Para que a gente possa usar a nossa inteligência para aprendermos as Escrituras. Mas afinal, que letra é esta que é capaz de matar? Ao lermos todo o capítulo 3 de 2 Coríntios, nós já temos uma interpretação explícita. Vejamos os versos 6, 7 e 8 que diz assim: "O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito?" Ao lermos este texto e nos recordarmos juntamente com Êxodo, no capítulo 34, verso 28, vemos o que o apóstolo Paulo está se referindo: as duas tábuas da lei que Israel foi dirigido. No entanto, ainda que a lei ela é boa, ela não tem poder para salvar, mas sim para condenar e para matar. A lei ela revela o pecado. A carta de Paulo aos Romanos é muito clara sobre isso. Eu não conheci o pecado, senão pela lei. Assim como o código de leis do nosso país, ele não tem poder para salvar, mas apenas mostrar o erro e penalizar aqueles que infringirem as leis. Assim, a lei não tem poder para salvar, mas de mostrar o pecado. No entanto, pelo Novo Testamento, ou seja, pela nova aliança descrita em 2 Coríntios no capítulo 3, a nós nos é concedido o Espírito. Veja o que Paulo escreve em 2 Coríntios no capítulo 3 e a partir do verso 13, o seguinte: "E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo
que era transitório. Ou seja, tanto no tabernáculo como depois no templo, era colocada uma divisão entre o santo lugar e o santíssimo lugar. Esta divisão era colocada com um véu, a qual tampava ali a presença de Deus simbolizado na Arca da Aliança. Mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele pagou pelos nossos pecados e nos trouxe novamente a reconciliação entre nós e o Pai. O véu já não separa mais nós da presença de Deus. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, para aqueles que querem viver da lei, não reconhecendo a Cristo como o cumpridor da lei, para estes, eles estão como se tivesse um véu na sua frente. Versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você conseguiu reparar de que esta interpretação de que a teologia, o ensino das Escrituras é capaz de matar não tem nada a ver com o contexto do texto e muito menos com as Escrituras em si. Muito pelo contrário, é quando a gente conhece a verdade de Deus, a palavra de Deus, os nossos olhos são abertos, o véu que está na nossa frente é derrubado. E ao invés da letra, no sentido do estudo da teologia, nos matar, não. O que é capaz de nos matar é a lei. A gente sabe que uma coisa é pecado e que uma coisa é errada quando existe uma lei dizendo para a gente não fazer. Só que quando esta lei é infringida, aí então nós recebemos como salário a morte. No entanto, a nova aliança em Cristo nos dá o direito da vida. Gostou desse vídeo? Já deixe seu like. Se quiser continuar acompanhando meu trabalho aqui no YouTube, já se inscreva e ative o sininho de notificações. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, também pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.